Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Eu sou o João Esteves e eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho uma palavra de Deus abençoada para a sua vida. E antes de começar a meditar na palavra do Senhor, eu quero convidar você, que ainda não é inscrito no canal, a você se inscrever, ativar o sininho das notificações para você receber todo o conteúdo que eu estarei postando aqui no canal. E eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. João capítulo 18, do versículo 15 ao 18 vai dizer assim: Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. No versículo 25 continua essa história. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: Eu não ouvi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Essa história é bem conhecida, quando Pedro ele nega Jesus 3 vezes. E antes disso, Jesus já tinha falado com Pedro que antes que o galo cantasse, Pedro negaria a Jesus 3 vezes. E essa história ela diz muito a nosso respeito hoje em dia, porque nós pecamos todos os dias. A Bíblia ensina que aquele que diz que não tem pecado, nisso já está pecando, está mentindo. Nós temos sim pecado, nós erramos no dia a dia, nós negamos sim ao Senhor. Só que o grande problema de muitas pessoas e em muitas situações é que a pessoa ela nega Jesus, ela erra e ela acha que para ela não tem perdão mais. A pessoa sai da presença de Deus, a pessoa sai da igreja, sai de repente de um ministério, porque na cabeça dela aquele pecado foi muito grande, aquele pecado foi muito pesado, né? Coisas que às vezes são banais, que a gente enxerga como banais do dia a dia, essas coisas não tiram, a gente fica com um peso sim, a gente se arrepende, um peso na consciência, mas tem coisas que quando nós erramos, nós pensamos que não tem jeito mais. E Pedro estava naquela situação, com certeza ele lembrou. Algumas versões vai falar que ele se lembrou, ele se arrependeu amargamente, ele se lembrou do que Jesus tinha falado para ele em uma outra ocasião. E ele nega Jesus 3 vezes. Ele estava ali seguindo o povo que estava seguindo quando Jesus foi crucificado e as pessoas reconheceram ele. E ele, no medo de repente ser crucificado, maltratarem ele, seja lá o que for, ele nega Jesus em 3 oportunidades. Ele fez isso de uma forma consciente. E é muitas das vezes isso que acontece quando nós fazemos algo consciente, algo já pré-pensado, pré-planejado, não sei como dizer, né? Nós pensamos que aquilo ali é impossível de perdoar. Mas eu quero convidar você a continuar comigo a história. Isso mostra como é importante nós permanecermos. João capítulo 20, do versículo 14 ao 17 vai dizer assim: Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, o que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes:
estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Até o versículo 17. E nós vamos ler também do versículo 21 e 22. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Quando Jesus ele tem esse encontro com Maria e fala para ela ir até os discípulos, e aqui ele diretamente com os discípulos fala: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Pedro, ele estava no meio dos discípulos. E é importante nós permanecermos. Ainda que pecamos, ainda que erramos, é importante. A Bíblia fala que é no meio da comunhão que o Senhor, ele ordena a sua bênção. Ele não só perdoa, ele envia. Porque ele disse: e com isso soprou sobre eles o Espírito e disse: recebam o Espírito Santo. Antes ele disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. O mesmo Deus que perdoa, o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que liberta, ele também envia. Não importa se você está 5, 10, 20, 30 anos na presença do Senhor e talvez você caiu, você pecou, você saiu da presença do Senhor. Eu digo para você, volte para a presença do Senhor. Volte para a igreja, volte para a comunhão, volte para o meio dos discípulos, volte para o meio dos filhos. Pedro, ele negou a Jesus, sim, ele negou, mas ele permaneceu no meio dos discípulos. E quando Jesus vem e diz: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Isso estava servindo também para Pedro. E soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Será que se Jesus não tivesse de fato perdoado a Pedro, ele não mencionaria isso nesse momento? Porque Judas, quando traiu a Jesus, na mesa ali na ceia, Jesus disse que entre eles estava quem o trairia, e Jesus já sabia quem era. Pedro, ele recebe o perdão. Pedro, ele recebe o Espírito Santo. Pedro, ele é enviado, mesmo após ter negado Jesus 3 vezes. E o que eu quero dizer para você é que não importa o tamanho do seu pecado, até porque não tem pecadinho nem pecadão. Pecado não tem tamanho, pecado é pecado e pronto. Mas arrependimento é arrependimento e pronto também. O arrependimento verdadeiro, quando o perdão de Jesus, o perdão de Deus encontra um arrependimento verdadeiro, isso traz transformação. Transformação. Lá em Atos 2, no versículo 14, nós vamos ver essa transformação. O mesmo Pedro que negou a Jesus, o mesmo Pedro que estava ali talvez envergonhado, se sentindo indigno, e talvez seja esse pensamento, esse sentimento que você tenha. Olha o que aconteceu na vida de Pedro. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Pedro agora perdoado, Pedro agora restaurado, Pedro convertido e enviado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, ele começa ali o seu ministério apostólico. Como assim? Como assim? Um cara que até pouco tempo atrás estava ali negando Jesus, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, condenado à morte, agora é uma voz do Senhor. É uma voz do Senhor pregando o Evangelho, anunciando Jesus. Um ministério apostólico começou na vida de Pedro. Como eu disse, quando o perdão de Deus encontra um verdadeiro arrependimento de coração, isso traz transformação. Talvez a sua situação seja essa. Está longe, você não conseguiu permanecer porque você errou, porque você pecou, porque você se julgou uma pessoa que não seria mais capaz de viver algo na presença de Deus. Eu digo para você, é possível que haja arrependimento verdadeiro, para que o perdão de Deus te alcance, te transforme e o próprio Espírito Santo agora na sua vida te envie a ser boca do Senhor. Atos, capítulo 2, do versículo 38 ao 40, vai dizer assim:
Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro ele só conseguiu pregar isso com autoridade porque ele viveu isso na verdade. Essa verdade foi a verdade de Deus sobre a vida dele. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Olha isso, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Olha isso, o Senhor ele está chamando, ele sempre nos chama para perto. Aqueles que estão longe, isso é para você, uma vida cheia do Espírito Santo. É necessário arrependimento, porque a promessa é para todos, até mesmo os que não conseguiram permanecer, porque Pedro ele permaneceu com os discípulos. Mas aqui vem dizendo, para os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Essa palavra é o chamado de Deus para a sua vida. Volte. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha como Jesus, olha como o poder de Deus, o perdão de Deus, ele transforma a vida de alguém. Agora Pedro está arrependido, convertido, cheio do Espírito Santo. E na primeira vez que ele prega, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas aceitaram o Evangelho da cruz. 3.000 pessoas passaram a fazer parte da Igreja de Cristo. Então, não há impossíveis para o Senhor. O seu pecado, ele não é maior que o perdão de Deus. O seu pecado, ele não é maior do que o amor de Deus. O seu pecado, ele não é maior do que o chamado de Deus na sua vida. Pedro tinha um chamado. Sim, ele tinha um chamado. Mas foi necessário uma situação para ele entender o que era o verdadeiro arrependimento, para ele poder receber na íntegra o perdão de Deus. E aí sim, como fala no versículo 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui Pedro ele pregou o que ele viveu. Ele pregou o que ele viveu, porque ele foi cheio depois de se arrepender do Espírito Santo. Ele recebeu o dom do Espírito Santo. Ele passou a viver influenciado pela pessoa do Espírito Santo. E é isso que eu quero trazer para você hoje. É essa palavra que eu quero trazer para a sua vida. Permaneça. Se você não conseguiu permanecer, volte. Mesmo que você esteja longe, volte. O Senhor ele tem um chamado para a sua vida. Como eu disse e vou repetir, quando o perdão de Deus, que é o único e verdadeiro perdão, ele encontra um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno, a transformação acontece. O ministério reinicia, recomeça, é restaurado. O chamado de Deus é avivado dentro de nós. Mas é necessário arrependimento, é necessário voltar. E você pode ter certeza que o novo de Deus, o poder do Espírito Santo, ele vai vir sobre a sua vida. E você vai viver muito mais do que você pediu ou pensou em pedir. E se essa palavra abençoou a sua vida, eu peço a você que você curta esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas também, para que outras pessoas também sejam abençoadas com essa palavra. E que o YouTube ele entenda que esse conteúdo é relevante e ele leve essa mensagem, as mensagens do meu canal para outras pessoas também. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.